A história começa com um moleque jogando um game de RPG em seu PC, mesmo estando no hospital. Porém, feliz ou infelizmente, é chegada a hora de dar tchau pra esse mundo e com isso tudo fica escuro e a mente dele é sugada pra dentro de um oceano imaginário. Até que de repente ele simplesmente realiza o sonho de todo otaku e eu me incluo nisso, onde ele acorda numa floresta sentadão num trono de pedra e pra fechar com chave de ouro, uma mulher se aproxima, falando com ele como se estivesse esperando o bonitão acordar e é no momento em que ela sai das sombras que a ficha do moleque cai na hora. Ela era ninguém menos que a Tou Lamacenta, uma elfa que o chamava de rei. O jogo que ele estava jogando no hospital era um simulador de estratégia de fantasia sombria chamado Nações Eternas, e a personagem que ele mais amava, aquela que estava bem na sua frente agora, era essa mesma elfa. Agora, ele não conseguia deixar de se perguntar, será que ele deveria agir como o rei que ela dizia que ele era? Afinal, estava claro que ela ouvia como líder de Minogra. Percebendo a confusão dele, a moça sorri e diz, tá tudo bem, Tacto. Afinal, ele zerou a dificuldade pesadelo utilizando a civilização considerada a mais difícil do jogo, a civilização da ruína, que se chamava Minogra, e por causa disso, Ira Tacto, também conhecido como nosso protagonista, se tornou o jogador lendário no topo do ranking global. A Tou, por sua vez, se lembrava de cada momento que eles jogaram juntos, de como eles conquistaram o mundo lado a lado várias vezes, então não havia necessidade de se preocupar, pois ela sabia exatamente quem ele era. Tacto então reflete que a Tou era perfeita para o seu estilo de jogo, talvez porque ele sempre quis ser tão forte quanto ela. Eis então que as lágrimas brotaram em seus olhos quando ele admitiu o quão feliz estava por finalmente poder falar com a sua personagem favorita, ao que ela disse que sentia o mesmo. O Tacto perguntou se aquilo era o paraíso e se foi ela quem o trouxe pra lá, mas ela explicou que ela também simplesmente apareceu naquele lugar do nada e aquilo não parecia nem um pouco com o paraíso, e segundo ela, se fosse pra apostar, ela achava que esse lugar parecia mais com o mundo de Nações Eternas, no caso, o game que ele estava jogando. Ela disse que era clichê pra cacete chamar isso de um milagre, mas ainda assim ela considerava uma verdadeira honra conhecer seu mestre pessoalmente. Com isso, a elfa se ajoelhou diante do garoto, pegou a mão dele e o convidou para começar de novo, só os dois construindo um reino próprio. Só que quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Então é bem normal que o nosso mano Tacto estivesse quase fritando sem entender o que estava rolando. Mas ainda assim, com a sua leal companheira ao seu lado, talvez essa fosse sua chance de reviver aqueles dias de glória nesse novo mundo. E tendo isso em mente, nosso proto então convocou sua colega para começarem sua jornada juntos, enquanto a Tou Lamacenta se apresenta como uma criança nascida da lama que trará destruição ao mundo, declarando que a partir de agora, seu corpo e mente pertencem unicamente ao seu mestre, Garai. Ouvindo esse discurso super exagerado, o Tacto sente uma vergonha ali, é tão forte que quase tem um treco. Ele percebe que falar essas paradas na vida real é bem mais difícil do que no jogo, e a Tou admite que pra ela também foi meio vergonhoso, mas ainda assim o rei decidiu entrar na onda, chamando a elfa de sua primeira e única subordinada, sua confidente e braço direito. Aí o Tacto perguntou se ela sabia qual deveria ser o primeiro movimento de Minogra, e em perfeita sincronia, os dois responderam, vamos ficar reclusos. E eles dizem isso com tanta alegria que me fez questionar se esse motivo é para se orgulhar, mas seguimos. Eis então que o Tacto invoca um batedor utilizando a produção de emergência e sem perder tempo, uma criatura para dizer no mínimo bizarra que é um inseto de pernas longas surge ali do portal, e essa cena tanto o Tacto quanto a Tou acharam meio nojenta. Ainda assim, o Tacto se lembrou que Minogra era uma civilização da moderação que governava o mal e a ruína, então eles precisariam manter isso em mente. Para a Tou, isso significava que eles tinham que fazer de tudo para evitar revelar suas verdadeiras identidades. Eis que o rei da ordem mandando o inseto explorar a área sem ser visto. E vendo o bicho sair, o Tacto percebeu que podia ver através dos olhos dele. Essa summonada custou 100 de mana, deixando ele com mais 100. E para montar a base, o assentamento que servirá como base de operações vai custar mais 20. A Tou já dá o papo que produção de emergência gasta mana pra cacete, então eles deveriam ter cuidado com os gastos. Enquanto o Tacto admitiu que queria muito criar um guerreiro para defendê-los, mas isso provavelmente drenaria toda a sua mana. E falando em combate, a elfa prometeu fazer o seu melhor, ou pelo menos era o que ela queria dizer, se não tivesse tão fraca no momento. A Tou era uma unidade de herói que ficava mais forte com o tempo, mas no momento sua força era só de 3, ou seja, era menor que alguns inimigos básicos. Resumindo, todo o plano deles de construir Minogra estava em sério risco se fossem atacados por praticamente qualquer coisa. E usando a visão do batedor, ele examinou a terra ao redor e concluiu que havia floresta até onde a vista alcançava, e que até agora nenhum monstro estava à vista.
Atou pensava que a floresta era um lugar perfeito para se esconder, mas achou estranho que o inseto de pernas longas não tivesse visto um único animal pelo caminho. E para piorar, nosso prota percebeu que não havia absolutamente nada para comer, e tudo que podia fazer era ficar alerta e esperar que algo aparecesse. Atou então se desculpou por não ser mais útil, mas ele disse que só ter companhia dela já era mais do que suficiente, fazendo os olhos da garota brilhar de alegria. E vendo-a tão comovida, ele pensou consigo mesmo que era difícil notar essas pequenas coisas no jogo, mas a personalidade da Atou era realmente assim. Deixando-se de lado, através dos olhos do batedor, ele então descobriu uma comunidade de elfos negros não muito longe dali e explicou que esse tipo de elfo tende a ser neutro, talvez pendendo um pouco para o mal, o que honestamente para ele era um alívio. Pelo menos isso confirmava que eles realmente estavam no mundo de nações eternas. O problema é que se houvesse outro assentamento de civilização por perto, poderia dar problema e evitar a guerra no início do jogo era crucial. Com isso em mente, a prioridade máxima era encontrar um lugar seguro para se estabelecer, mas antes disso, eles precisavam ficar de olhos nos elfos negros e coletar mais informações. E se as coisas dessem errado, eles teriam que meter o pé dali, e eu me lavei de rir nessa parte, porque enquanto ele filosofa, Atou ficou ali servindo de plateia ambulante, e pelo visto eu vou gostar muito desse anime, porque pelo menos a comédia inicial é bem interessante. E o nosso mano Takuto não é um completo imbecil. Eis que para testar a sorte do nosso prota, um pequeno grupo de elfos negros apareceu diante do trono de pedra onde os dois companheiros de Minogra estavam sentados, e para eles, o nosso mano Takuto era só uma figura sombria e sinistra, uma visão tão aterrorizante que fez até o líder deles, que se chama Dia, suar frio. Convencido de que estava testemunhando o próprio capeta encarnado e sabendo que suas ações poderiam decidir o destino de toda a sua raça, o Dia se recompôs e deu um passo à frente. Curvando-se, ele apresentou seus companheiros como membros do clã Mazaran. Seu nome era Dia Nadiv e ele pediu desculpas por entrar na floresta sem permissão do que parecia ser o mestre daquelas terras. E com uma expressão fria, provavelmente metendo louco no blefe, Atou reconheceu que aquele elfo realmente entendia a gravidade de invadir ali, mas queria saber o motivo. Nisso, Dia explicou que o seu clã vivia em Doradia, mas foram perseguidos e forçados a fugir pela floresta. Ele tentou contar a história toda, mas Atou pressionou para ele ser breve, deixando o Dia cada vez mais ansioso para não cometer nenhum erro que colocasse seu povo em risco. No meio disso, o Takuto comentou sobre como os elfos negros pareciam magros e o Dia admitiu, com o coração pesado, que não tinha encontrado nada para comer por ali. O elfo então se perguntou por que seu clã tinha que sofrer tanto, quando tudo o que eles queriam era apenas um local pacífico para viver. Do nada, o suposto mestre da Floresta Sombria ofereceu a ele um punhado de maçãs e mencionou que elas ficavam deliciosas se eles as cortassem em forma de coelho. Dia nunca tinha visto uma fruta assim e se perguntou se seria rude experimentar uma na hora, mas o resto do grupo estava atorado de fome para ficar cheio de formalidade, então simplesmente morderam as maçãs e sorrisos brotaram no rosto de todos. Porém, isso não foi tudo, pois o tal do Malvadeza Suprema que estava diante deles abriu um portal e distribuiu peras também. Dia se curvou ainda mais, dizendo que havia outros como eles, incluindo crianças pequenas e famintas, e então, em vez de comer agora, ele pediu permissão para levar a fruta para os outros. Takuto ouviu, sentiu pena deles e entregou ainda mais comida, dessa vez com pão e vegetais também. E testemunhando o que parecia ser um milagre, o líder elfo refletiu sobre como os elfos negros sempre foram desprezados. Marcado pelo desprezo, seu povo foi forçado a viver nas sombras e ninguém nunca estendeu a mão para ajudá-los. Oprimido por tanto poder e misericórdia, Dia finalmente ousou perguntar quem era aquele indivíduo sentado no trono. Enquanto isso, de volta ao assentamento dos elfos negros, os que não viajavam faziam o possível para suportar a fome. Então, de repente, o grupo de busca retornou, com o líder sorrindo de orelha a orelha com a melhor notícia possível. Gente, finalmente a fome vai acabar, pois com toda aquela comida, a alegria varreu a vila inteira. E mais tarde, enquanto a comunidade dormia, o líder estava sentado perto de uma fogueira. Nisso, um velho ancião chamado Moltar se aproximou para parabenizar o chefe por seu trabalho, dizendo que viveu uma vida longa, mas nunca tinha visto frutas tão estranhas e deliciosas. Algo que Dia concordou, e era exatamente por isso que o velho queria saber o que tinha levado o clã a tais circunstâncias. Pronto para compartilhar a verdade, Dia disse que encontrou um ser lendário nas profundezas da floresta. Segundo uma lenda, havia um ser selado nas terras amaldiçoadas, e Moltar ficou atordoado, imaginando se o grupo da expedição tinha encontrado o Rei da Ruína, uma figura encontrada em livros e histórias antigas. Quando o mundo atingisse seu limite, o Rei da Ruína apareceria, trazendo devastação a todos, e por mais que ninguém pudesse dizer com certeza, também era impossível dizer que a lenda era apenas mentira.
Dia, por sua vez, nunca soube o nome do ser, mas teve de admitir que a aparência assustadora se encaixava perfeitamente no título Rei da Ruína. A entidade era simplesmente além da compreensão, mas pelo menos ele tinha uma serva que podia esclarecer suas palavras. Seja como foi, mesmo sem ter certeza, o Moltar sente que aquilo não é coisa boa, e agora que seu estômago e um pouco da sua mana estão restabelecidos, o ancião pode sentir claramente: essa floresta está longe de ser normal. Ele se pergunta se o dia deu algo à entidade em troca da comida, mas o chefe insiste que não, e o ancião não engole essa, e argumenta que o Rei da Ruína nunca faria uma boa ação sem esperar algo em troca. Mas o dia jura de pé juntos que não houve preço e que parecia genuinamente um ato de misericórdia. Sua graça, como o dia chama, viu a situação desesperadora dos elfos negros e mostrou compaixão, e ouvindo isso, o ancião Moltar fica furioso que o dia se refira ao Rei da Ruína como sua graça, e começa a suspeitar que o líder caiu no feitiço da entidade. É aí que uma discussão começa entre esses dois pilares da comunidade, onde o dia insiste que eles devem o máximo de respeito a alguém que alimentou seu povo. Na real, ele devolve a pergunta ao ancião, perguntando o que ele teria feito em seu lugar, mas nem o Moltar consegue responder, então apenas se desculpa. Moltar então declara que a partir de agora ele vai lidar pessoalmente com o Rei da Ruína, afinal ele já viveu por 2 séculos, então com certeza pode descobrir algo. Enquanto isso, a cena muda e de volta aos fundadores de Minogra, Atol dá uma bronca de milhões em seu mestre por gastar um monte de mana para alimentar os elfos negros, lembrando de que eles precisam começar a construir sua própria nação, mas Takuto, que de malvadeza não tem absolutamente nada, apenas admite que precisa de sua companheira agora mais do que nunca. E ouvindo isso, a Atol nervosa simplesmente desmonta e entra num modo extremamente apaixonada e submissa, como se uma única palavra gentil de seu mestre fosse mais do que suficiente para derretê-la completamente. O Takuto, enquanto isso, lamenta que simplesmente não conseguiu se comunicar direito com os elfos negros e que não importava o quanto tentasse, as palavras não saíam. A Atol confessa que achou que ele estava só tentando agir com um mestre misterioso, que odeia papo furado e tals, e que deixa os subordinados resolverem, mas a real, meus amigos, é que o moleque é simplesmente péssimo em comunicação. Ele nunca foi bom na vida anterior com isso, e não era como se ele fosse virar um mestre da oratória do carisma da noite pro dia. Ou seja, ele não ficou calado pra parecer fodão, ele ficou calado porque ele é tímido pra cacete. E com essa revelação é que o episódio acaba, e eu pergunto pra vocês, o que acharam desse prota que é um gênio na estratégia, mas um zero à esquerda na socialização? Deixa aqui nos comentários suas opiniões, macetem um like e o hype pra fortalecer o vídeo, e se inscrevam e ativem o sininho pra não perder a construção desse império do mal, que de mal pelo visto não tem nada.